Olá, queridos, boa tarde. Eu quero, nessa tarde, estar aqui compartilhando um pouco da palavra do nosso Salvador Yahushua. Eu estou aqui com a Bíblia Dalet. Essa Bíblia aqui contém o nome original, do Salvador. Yahushua conforta os emissários, ou os seus discípulos, os seus apóstolos. Eu quero estar lendo aqui a partir do versículo de número 6, em João Yoshanã, capítulo de número 14, verso de número 6, que está escrito o seguinte: E Yahushua disse-lhe: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, conhecereis também a meu Pai, e já desde agora o tens conhecido, também o tendes visto. E Filipos disse-lhe: Meu Salvador, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Yahushua disse-lhe: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipos? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ok, amados? Quero estar falando nessa tarde com vocês a respeito de um assunto muito pertinente nos dias atuais, nos quais, quando as pessoas descobrem as falcatruas do sistema religioso e agora se desligam de templos religiosos e não são mais submissos a líderes religiosos, essas pessoas são tidas como desigrejadas, desviadas e do caminho. Pois bem, eu quero hoje, pautado na palavra, nas escrituras, mostrar quem é ou quem são os desviados. Se são os que saem do templo religioso, dos templos religiosos e abandonam os seus líderes religiosos, ou se são aqueles que verdadeiramente deixam de seguir ao Salvador, que é o caminho, para seguir a homens e frequentar templos religiosos, dizendo estarem no caminho. Vamos ver o que as escrituras dizem. Vamos lá? Porque, amados, eu estive por muito tempo dentro de um sistema religioso, por 21 anos, como liderança, recebendo um título de pastor, usurpando o nome do verdadeiro pastor. Mas quando eu li João capítulo de número 10, verso de número 16, que diz que há um só rebanho e um só pastor, então eu falei, bom, se há um só pastor, eu estou sendo aqui então o segundo, e eu estou usurpando o lugar do verdadeiro. E Yahushua diz lá no capítulo de João 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E eu caí em si e observei que eu não posso dar vida por ovelha nenhuma. E até porque quando Yahushua se refere a ovelhas, está falando exatamente do povo hebreu, dos pretos, os que foram escravos aqui na América, e os índios. Essas são as ovelhas. Quando ele fala igreja, ele está se referindo aos europeus da linhagem de Jafé, aos askenazes. Então, queridos, nós devemos entender isso. Tendo ficado isso subentendido, vamos à palavra. Pois bem, Yahushua disse em João capítulo 14, o verso de número 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, eu te pergunto, nós não entendemos e não lemos na palavra, nas escrituras, o seguinte: ninguém vem ao Pai se não procurar um templo religioso e não seguir um líder religioso, seja esse líder um rabino, seja esse líder um padre, um papa, seja esse líder um pastor, seja esse líder um pai de santo, como dizem, ou seja esse líder um líder da religião judaica ou qualquer tipo de religião, que nenhuma religião vem do Criador nem do Salvador, nosso Criador Yahweh, nem do nosso Salvador Yahushua, que nós conhecemos como Jesus, mas na verdade o verdadeiro nome do Criador é Yahweh, e o verdadeiro nome do Salvador é Yahushua, está aqui na Bíblia Dalet. Então, amados, quando Yahushua disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, se alguém se colocar entre
o Salvador e você, essa pessoa já está se tornando um atalho. Está entendendo? Então, para nós irmos ao Pai, não precisamos de um atalho. Nós temos que ir direto pelo caminho. E qual é o caminho? Está escrito aqui, e Yahushua disse, eu sou o caminho. Se ele é o caminho, nós vamos para um templo, nós já estamos nos desviando do caminho. Está entendendo a moral da história? Então, quem é o desviado? Ou quem são os desviados? Os que estão procurando líderes religiosos, quem há tempos atrás procurava a mim como pastor e ia ao templo onde eu dirigia para poder buscar a salvação, eles estavam procurando o caminho? Não, eles estavam procurando atalhos. E eu estava sendo atalhos para essa pessoa, para essas pessoas. E quando eu entendi isso, eu falei, eu tenho que sair do meio do caminho e deixar de me fazer intermediário e deixar que as pessoas vão direto ao caminho, porque o caminho é o Salvador e Yahushua. Ninguém tem que vir a mim. Eu hoje estou aqui falando dessa palavra, não me colocando como um atalho para que você chegue ao Salvador. Pelo contrário, eu estou simplesmente apontando que o caminho é Ele. Você não tem que buscar a mim, você tem que ir direto ao caminho. Está entendendo? Então hoje eu me tirei da posição de pastor, porque pastor é um só, e me coloquei na posição de alguém que aponta o caminho, ou seja, dizendo para as pessoas, você quer a salvação? Quero. Então, reconheça Yahushua como seu Salvador, reconheça o sacrifício dele, reconheça que ele veio e morreu em 5.500 anos, conforme ele fez a promessa a Adão e Eva, quando eles foram expulsos ali do paraíso. Isso que as religiões vieram para nos enganar e nos tirar dessa direção, não nos mostrando a promessa, não nos mostrando que o Salvador veio, morreu em um madeiro para cumprir uma promessa que ele tinha feito a Adão e Eva. Esse é o propósito das religiões, seja ela qual for, de colocar líderes religiosos para que esses se façam intermediário. Mas deixa eu te dizer uma palavra à luz das Escrituras. Está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 5, que há um só Criador e um só mediador entre o Criador e o homem, Yahushua, homem. Ele é o mediador. Não tem essa história de um homem pecador como eu ou como qualquer outro se fazer como líder seu e dizer, eu sou responsável pela tua alma. Eu também pensava isso, que eu era responsável pela alma de alguém. Mas eu quero te dizer, querido, que há um só caminho e o resto é atalho. Há uma só verdade, o resto é mentira. Ele disse, eu sou o caminho. Outras coisas que surgirem, elas se colocam como atalhos. Então, quando alguém disser que você é um desviado, que você é um desigrejado, que você, para estar no caminho, você precisa frequentar templo religioso e praticar cultos litúrgicos. O culto que a palavra nos mostra que devemos praticar é culto racional, é aqui, no entendimento. Romanos capítulo 12 fala isso. Que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, separados e agradáveis a Yahweh, que é o vosso culto racional, é um culto com entendimento, no raciocínio, em espírito e em verdade. Esse é o culto que ele quer. Não um culto litúrgico com tudo programado, nós entramos agora no templo, agora vamos cantar o hino, agora vamos fazer a oração de mãos dadas, agora vamos todo mundo sapatear, vamos cair no poder de Deus como dizem nos templos. Não, amados, não é esse o culto que o Criador quer de nós. Ele quer um culto racional, no entendimento, adorar a Ele em espírito e em verdade, não em um lugar específico. Olha, esse aqui é o templo de pedra construído por mãos humanas, onde nós vamos cultuar o Salvador e o Criador. Não. A palavra diz em Atos 7,48 que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens. Ok? Então, meus queridos, Êxodo capítulo 32, verso 8, mostra claramente o que é se desviar do caminho. Êxodo capítulo de número 32, verso de número 8, mostra o que é se desviar do caminho. Vamos ler lá para que você entenda, para que não fique só nas minhas palavras, mas para que você possa entender o que significa se desviar
do caminho. Êxodo 32, verso de número 8, mostra claramente o que significa se desviar do caminho. Desviar do caminho não significa isso que estão dizendo por aí. Você deixar de frequentar um templo, de você não ter um líder religioso, não. Se desviar do caminho significa o que nós vamos ler aqui agora. Veja bem. Olha só o que disse o Criador. Depressa tem se desviado do caminho que eu lhe disse, ordenando que fizesse para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Você sabe o que está falando aqui, querido? A palavra diz que quando Moisés sobe ao monte para que o Criador desse a ele as tábuas da lei, do mandamento, dos conselhos em como o povo deveria segui-lo, porque o povo deveria crer única e exclusivamente no Criador, que o tirou do Egito. Só que o povo não quis aceitar o Criador, mas eles quiseram, sabe o quê? Um atalho que estivesse entre eles e o Criador. Eles quiseram que Arão fizesse para eles um bezerro de ouro. E quando eles colocaram um atalho entre eles e o Criador, o que o Criador disse aqui? Moisés, desce, porque o povo que tu tens fazido subir do Egito, eles têm se desviado do caminho. O caminho para o Criador não precisava de atalho. Está entendendo? O povo tinha que ir direto ao Criador pela tua palavra, ler a tua palavra, ouvir a tua palavra e ir direto ao Criador. Mas o povo não, o povo queria um atalho, ou seja, que fizesse um bezerro de ouro para que eles olhassem para o bezerro e pudessem crer que havia um Criador entre eles, que eles pudessem crer. Está entendendo? Então, quando você deixa de olhar para o caminho, Yahushua disse assim: ó, eu sou o caminho, e você deixa de ir direto a Yahushua e vai para um templo, para que o líder daquele templo, seja ele um pastor, seja ele um rabino, seja ele um padre, um papa, possa te apresentar ao Salvador, você está colocando um atalho entre você e o Salvador. Está entendendo? Assim como o povo lá no livro de Êxodo colocou o bezerro de ouro entre eles e o Criador, quando você colocar um templo religioso e uma religião entre você e Yahushua, em vez de ir direto a Yahushua, para que Yahushua te conduza ao Criador, você está colocando um intermediário entre Yahushua e o Criador. Quando você vai para uma igreja de pedra, um templo de pedra, esse templo de pedra tem um líder religioso, esse líder religioso diz que agora ele é o responsável pela tua salvação, a tua alma, ele está colocando entre você e Yahushua, para depois você chegar a Yahushua, você vai até o templo, para que do templo você chegue ao pastor, para que do pastor ele te apresente a Yahushua, e Yahushua te apresente ao Criador, que é Yahu. Olha só o que está acontecendo. Mas ele está dizendo: eu sou o caminho. Você não tem que ir a um templo, você tem que ir direto ao caminho, que é Yahushua, porque quando você vai a um templo, você está se desviando do caminho. Está entendendo? Uma suposição que esse controle que está nas minhas mãos aqui, uma suposição, esse controle é o caminho, não é isso? Ao invés de eu ir direto a esse controle, não, eu vou direto, eu vou a esse pedestal, para que desse pedestal eu chegue até o controle, ao invés de eu sair e ir direto ao controle, que é o caminho, que é Yahushua. Está entendendo? Então, quando você deixa de ir direto ao Salvador e procurar um templo, uma religião, para que essa religião possa te levar ao Salvador, você está cortando atalho. Você não precisa de atalho, você tem que ir direto ao caminho. Está entendendo? Por isso que ele fala em João capítulo 10, verso 9: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. A porta ela é estreita, amado. Mateus 7, verso 13, o que diz o Salvador Yahushua? Ele diz o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. Você entende o que significa porta estreita? Nas religiões, sabe o que eles dizem? Porta estreita significa você usar costumes do mundo,
Você quer mulher usar uma calça comprida, você quer mulher usar um brinco, isso significa você estar na porta larga. Mas porta estreita não significa isso não, amado. Porta estreita significa você ir diretamente ao Salvador Yahushua. Chegar ao Pai diretamente por Ele. Só Ele conduz ao Pai. Entendeu? Agora, o que significa porta larga? Porta larga significa religiões. Porque nas religiões, as pessoas acham que podem comprar salvação levando dízimos para a igreja, que dízimo como dinheiro, que dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo sempre foi animal, morto e alimento. As pessoas acham que podem comprar salvação fazendo campanha de 7 dias. Isto é porta larga, ou seja, várias coisas que podem comprar a sua salvação, que te possa dar salvação. Isso significa a largura de uma porta que está te enganando, levando você para a perdição e você achando que está indo para a salvação. Então, porta estreita é você passar por essa porta aqui que é Yahushua. João 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. Então, porta estreita é você passar unicamente pelo Salvador Yahushua para chegar ao Criador Yahu e entrar no paraíso. Isto é porta estreita. Você depender dessa única porta aqui, de João capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Está entendendo? Agora, quando você precisa ir para uma religião, levar dízimo, levar oferta, fazer campanha de 7 dias, levar a roupa do teu filho que se encontra nas drogas, levar a roupa do teu marido que se encontra na bebedice, levar a roupa da sua esposa que se encontra no espiritismo, para que ela seja liberta, isso significa porta larga. Você está fazendo vários preceitos religiosos, achando que isso pode trazer a salvação de alguém, quando a salvação está em um ato simples, de você reconhecer o sacrifício do teu Salvador que Ele fez por você no madeiro e aceitar Ele como Salvador. Está entendendo? Você dizer para Yahushua: meu Salvador, eu reconheço que Tu morreu por mim no madeiro e cumpriu a promessa que Tu fizeste aos meus pais Adão e Eva quando eles foram expulsos do paraíso, que Tu viria e em 5.500 anos Tu morreria por eles, derramaria o Teu sangue no madeiro e levaria eles de volta para o paraíso, e todos os descendentes, do qual eu sou também parte desses descendentes, dessa posteridade. É simples assim, meu amado. Está entendendo? Porque antes nós éramos inimigos por causa do pecado, mas as Escrituras dizem em Colossenses 2,14 que Ele anulou a cédula, o papel que era contrário a nós, cravando esse papel no madeiro. Ele desfez essa inimizade quando Ele morre. E a Bíblia diz em Mateus 27, versículo 51, que o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou de alto a baixo, nos dando acesso diretamente a termos a entrada para falar diretamente com o Pai, pelo sangue que nos foi derramado, meu amado. Então é dessa forma. Antes nós precisávamos sim de um homem, de um sumo sacerdote, mas as Escrituras nos mostram que o próprio sumo sacerdote que oferecia holocausto pelo sacrifício ou pelo pecado do povo, ele também tinha que oferecer holocausto pelo seu próprio pecado. Levíticos 16, verso 11 fala sobre isso, que o sumo sacerdote Arão, que era o sumo sacerdote, ele também tinha que oferecer holocausto pelo seu próprio pecado, ou seja, o sumo sacerdote que oferecia sacrifício pelo pecado do povo tinha que sacrificar também, fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele também era um pecador. Mas agora vem Yahushua, que morre sem pecado. Está entendendo? Ele morre sem pecado. E as Escrituras agora nos mostram aqui em Hebreus, capítulo de número 10, verso 19. Hebreus 10, verso 19. Olha só que interessante que as Escrituras nos mostram. Hebreus 10, o verso de número 19. As Escrituras nos mostram o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Yahushua, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Antes,
quando alguém pecava, na época da lei de Moisés, a pessoa tinha que ir até o sumo sacerdote, por sua vez, tinha que oferecer sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do povo, da pessoa, para que a pessoa fosse perdoada, porque o próprio sumo sacerdote também era um pecador. Por isso, Yahushua teve que vir pagar o preço do meu pecado, do teu pecado, do pecado de Adão e Eva, nossos pais, e se fazer de uma vez por todas sumo sacerdote eterno, para toda a eternidade, para todo sempre, para que não precisássemos mais de um homem pecador nos representar perante o Criador. E Yahushua agora é aquele que está à direita do Pai, intercede por mim e por você. Então, amado, não tem mais essa história de que um homem pecador como eu, um homem pecador como qualquer outro, se coloque na condição de um pastor para te representar perante o Criador. Não. Já está bem claro em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, que é um só mediador entre o Criador, que é Yahweh, e entre eu e entre você. Este mediador é Yahushua. Ele já morreu, já derramou o sangue dele no madeiro, para que nós agora tivéssemos ousadia de adentrar direto ao Santo dos Santos, ou seja, no lugar separado dos separados, e falarmos diretamente com o nosso Pai. Antes o sumo sacerdote tinha que ir lá e falar com o Pai por nós, mas agora Yahushua veio, derramou seu sangue, o véu se rasgou para nos dar direito a termos acesso direto ao Pai. Por isso ele fala em Mateus capítulo 6, verso 5 em diante: tu, quando orares, entra nos teus aposentos e fala com o teu Pai em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. É assim, amado. Hoje você tem acesso direto ao Pai. Você vai ao Pai direto no nome do Salvador Yahushua. Não precisa de um atalho, está entendendo? De religiões, de líderes religiosos, de pastores, de papas, de padres, de rabinos, de pai de santo. Não, querido. De religião nenhuma, seja ela espiritismo, judaísmo, catolicismo, cristianismo, nenhuma dessas religiões pode te levar ao Pai. Você tem que ir ao Pai direto no nome do Salvador Yahushua. Está entendendo? Então, atalho significa religiões, pastores, papas, padres, rabinos, etc. Isto significam atalhos para desviar você do caminho. Então, entenda, quando você sair de um templo religioso e parar de frequentar templos religiosos e de seguir a líderes religiosos, homens, pecadores como você deve ouvir a um homem que conheça a palavra, desde que ele te explique a palavra e fale para você: olha, você precisa seguir a Yahushua, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Esta é a instrução que um homem possa te dar. Não que você precisa frequentar um templo e que este homem seja o teu líder, não. Como eu estou aqui hoje como um homem, falando para você dessas verdades, mas você não tem que me seguir como teu líder. Não, você deve ouvir a palavra que eu estou te falando e seguir a Yahushua, que é o caminho. Eu estou aqui tão somente te explicando a forma de você ter a tua salvação que Yahushua já te deu de graça. Sabe por quê, querido? Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh. Está entendendo? Então até mesmo aquele líder que se diz pastor, ele também é um pecador e ele precisa de Yahushua para ser salvo. Então como é que ele pode te apresentar e te representar diante do Pai? Yahushua assim pode te representar, mas um homem pecador não. Por isso eu deixei o título de pastor para o único pastor, como diz João capítulo 10, verso 16, um só rebanho, um só pastor. Deixei esse título para o meu Salvador Yahushua. E Romanos capítulo 14, verso de número 10, olha só que interessante. Se nós precisássemos de um líder, então a Bíblia não estaria nos dizendo isto que nós vamos ler aqui agora. Veja só que interessante, diz Romanos capítulo 14, o verso de número 10 a 12, o que diz a Bíblia aqui. Vou ler aqui na Bíblia do Almeida. Romanos 14, verso 10 ao 12, que diz assim: olha, mas tu por que julgas a teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Porque todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Yahushua, porque está escrito: pela minha vida, diz o
Criador, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Yahweh, de maneira que cada um de nós, olha o versículo 12, dará conta de si mesmo a Yahweh. É o pastor que vai dar conta de você? É um líder religioso? É a religião? Não, amado, salvação é individual. Olha o que diz aqui: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Yahweh. Você vai dar conta de você, dos seus atos. Eu darei conta dos meus atos. Então, se você era uma pessoa que vivia roubando, você tem que parar de roubar, não porque o pastor, homem, está te dizendo, porque você dará conta dos seus atos. Então pare de roubar, leia as escrituras e veja, está escrito lá, ó, não roubarás, não furtarás. Você que vive na vida de adultério, está escrito, não cometerás adultério. As escrituras está dizendo isso. Você não tem que fazer isso porque você tem um líder religioso falando para você não falar, não fazer. As escrituras estão dizendo para você não fazer. Então, amado, tema ao Criador diretamente pelo que as escrituras estão te dizendo e siga ao Salvador Yahushua, não a líderes religiosos. Tem pessoas que possam até dizer assim, olha, você a partir de agora, Evaldo, se tornou nossos inimigos, está nos perseguindo. Não estou perseguindo a você, amados, que se diz líder religioso. Eu não tenho nada contra pessoas, eu tenho contra o sistema maligno que engana pessoas. Eu tenho contra esse sistema que me enganou por 21 anos. Eu achava que eu era responsável pela alma de alguém, mas eu não posso ser responsável, porque salvação é individual. Eu darei conta de mim, você dará conta de você. É individualmente você como Criador, meu amado. Cada um de nós nos apresentaremos diante do tribunal do Salvador Yahushua, para que cada um dê conta. Será individual, é dessa forma. Quando ele morreu, não tem mais essa de que um homem agora te representa perante o Salvador e o Salvador agora te representa perante o Criador. Não, você vai direto ao Criador no nome do Salvador Yahushua, pelo sangue dele. Lembra que nós lemos lá em Romanos capítulo de número 10, verso 19? Tendo ousadia para adentrar na presença do Criador pelo sangue que Yahushua derramou. O sangue já foi derramado, o véu do templo se rasgou. Antes, tinha um véu que fazia a separação entre nós e o Criador por causa dos nossos pecados, mas Yahushua desfez o nosso pecado no madeiro e rasgou o véu do templo quando ele morre e nos deu acesso direto ao Pai pelo sangue que ele derramou, verteu ali no madeiro. Está entendendo? O sangue que ele derramou sobre o nosso pai Adão, também este sangue nos purificou de todo o pecado, como diz o apóstolo Yoshanan, né? Nós conhecemos como João. Se estamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, nosso Salvador, nos purifica de todo o pecado. É assim, amado. É assim que as Escrituras dizem. Está entendendo? Como dizia o profeta Isaías, né? Então vinde e argui-me, porque ainda que o vosso pecado seja vermelho como escarlata, se tornarão brancos como a lã. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão alvos como a neve. O sangue de Yahushua tem o poder, teve o poder de fazer isso, de nos tornar purificados, aqueles que reconheceram o seu sacrifício perante o nosso Criador Yahweh. Então, meus amados, desviados não são aqueles que deixam de frequentar templos. Pelo contrário, desviados são aqueles que deixam de seguir diretamente o Salvador Yahushua e se desvia para poder seguir templos, seguir líderes religiosos, frequentar líderes religiosos ou frequentar templos religiosos, seguir a líderes religiosos, fazendo cultos litúrgicos. Isto significa ser desviado, entendeu? Então, se alguém colocou na tua cabeça que se você deixar de frequentar um templo e seguir diretamente a Yahushua, você é um desviado, não, querido. Desviados são quem vai para templos e deixou de seguir o Salvador. Isto é desviado. Agora, seguir o Salvador é você estar no caminho. Está entendendo? Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Porque Hebreus capítulo de número 10, verso 23 fala que fiel é aquele que fez a promessa, é aquele que prometeu. Leia Hebreus
capítulo 10, verso 23. Você vai ver lá. Então, na Bíblia, quando você lê a palavra evangelho, esta palavra evangelho deveria estar escrito lá promessa. Eles trocaram a palavra promessa por evangelho para poder te tirar do foco da direção que o Salvador Yahushua veio neste mundo, morreu para cumprir uma promessa. Que promessa é essa? A promessa que ele fez aos nossos pais Adão e Eva lá no paraíso, de que em 5.500 anos ele viria, morreria e derramaria o sangue dele sobre Adão e Eva, e a sua posteridade. Adão e Eva entrariam de novo no paraíso, e a sua posteridade, ou seja, os seus descendentes, do qual eu sou um desses descendentes, você é um desses descendentes. Basta você crer nesta promessa e aceitar a Yahushua como seu Salvador. Claro, não basta você sair do templo, me revoltei com o sistema religioso, sair do templo, vou ficar andando por aí sem direção. Não basta isso. Você deve, se você entendeu essas verdades, se desligar do templo. Se você entendeu que Yahushua não habita em templos feitos por mãos de homens, não basta você sair do templo, você deve sim seguir o Salvador Yahushua. Você deve ter um foco, um alvo, e este alvo deve ser Sião. E você deve seguir o teu Salvador Yahushua. Ele é aquele que te pode introduzir no paraíso chamado Sião, ok? Ele é aquele que te pode colocar lá no paraíso, de onde Adão e Eva foram expulsos, mas hoje se encontram lá, porque na morte dele, ele instituiu novamente Adão e Eva no paraíso, e essa promessa se estende até nós, os descendentes de Adão e Eva. Então, queridos, eu quero deixar para você nesta tarde esta palavra: desviados não são aqueles que abandonam os templos religiosos e as religiões, mas desviados são aqueles que vão para templo, porque quando você vai para um templo, você segue a líder, você segue a homens, você deixou de seguir a Yahushua. Yahushua disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ok? Então, foque nele, o seu foco, o seu alvo deve ser Yahushua e o reino dos céus, que é Sião, entendeu? Aí você estará no caminho. Quando você deixa de seguir Yahushua e vai seguir a líderes e a templos e a religiões, aí sim você está desviado, como lá em Êxodo 32:8, quando o povo deixou de seguir ao Salvador diretamente para olhar para um bezerro de ouro, foi aí que eles se desviaram do caminho. Está escrito lá, o seu próprio Yahweh falou: Moisés, o teu povo que tu tirou do Egito se desviou porque estão seguindo a um bezerro de ouro, e pediu para que fizesse uma imagem de fundição de um bezerro de ouro. Então, religião, líderes religiosos, todos eles e todas as religiões simbolizam bezerro de ouro, simbolizam atalhos, simbolizam porta larga. Mas entre pela porta estreita, que é Yahushua. Abandone líderes religiosos, abandone bezerro de ouro, abandone religiões e siga o caminho, que é Yahushua, e passe pela porta estreita de João capítulo 10, verso 9, que é Yahushua. Esta é a porta estreita. De Mateus também, capítulo de número 7, verso 13. A porta estreita é Yahushua. Porta larga são as religiões com as suas lideranças e suas mentiras. Isto é porta larga. Porta estreita, Yahushua, o caminho. Isto é a porta estreita. Porfiai, lutai para entrar e passar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são que entram por essa porta. Larga e espaçosa das religiões, das lideranças, da mentira. Mas poucos são os que encontram a porta estreita e o caminho apertado, que é Yahushua. Mas porfiai, que significa lutai, por passar por essa porta estreita, e você conseguirá chegar no paraíso, ok? Esta é a palavra que eu deixo da parte do nosso Salvador para a tua vida nessa tarde, que esta palavra possa te abrir o teu entendimento, a tua visão, e você chegar naquele grande dia juntamente comigo e com os demais que estão seguindo o nosso Salvador Yahushua. Que a paz do nosso Salvador Yahushua e do nosso Criador Yahu esteja com todos vocês nessa tarde e para todo sempre.